Para quem tiver com aquele material que está lá no grupo de comunicados, a gente está na página 8, começando ali, vencendo o governo de Mamon. Vamos abordar sobre vencendo o governo de Mamon. Irmãos, tem um texto, Mateus 6, verso 26, que diz algo para nós que é o seguinte: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Esse texto está falando ali sobre o ensinamento de Jesus, que nós não deveríamos nos preocupar com o comer, o beber e o vestir, mas que Deus providencia a nós tudo quanto nós precisamos e carecemos. Amém? Semana passada a gente falou sobre um tópico que inclusive foi bem desafiador para nós, né? Falar sobre sintomas que indicam, que sinalizam que a gente está sendo influenciado pelo sistema, pelo governo de Mamon, que é o sistema que fala acerca de dinheiro essencialmente. E aqui no início do esboço, a gente colocou que existem dois sistemas econômicos. Os dois sistemas econômicos nós temos o reino de Deus e o sistema do mundo. O reino de Deus, irmãos, ele se baseia essencialmente em duas ações. Quais são as duas ações que revelam que a nossa mentalidade está alinhada com a cultura e valores do reino de Deus? O dar e receber. E quando nós falamos sobre o governo e sistema de Mamon, a gente fala sobre duas ações que são o comprar e o vender. Se a gente voltar um pouquinho na mensagem, que foi a primeira mensagem dessa sequência de ministrações sobre finanças, a gente falou sobre bens, riquezas e dinheiro. A gente fez uma introdução sobre isso. Quando eu lembro que eu falei sobre bens, bens é toda a dádiva do Senhor a nós, para que a gente possa desfrutar e se deleitar naquilo que o Senhor deu a nós. E isso não tem valores. Então Deus colocou o mar para nós. O que eu pago para ir no mar, gente? Nada. Eu vou simplesmente desfrutar de um bem que o Senhor me deu. Amém? Quando a gente fala de riqueza, riqueza está entre reino de Deus e governo de Mamon, porque ele pode ou não ser influenciado. Eu usei o exemplo de alguém que compra um campo. Lembram disso, irmãos? Você tem uma terra, mas essa terra você olha apenas segundo um investimento, ou você olha essa terra como algo que foi um presente do Senhor para nós? E por fim, o dinheiro é uma criação de Deus ou uma criação do homem, gente? O dinheiro é uma criação do homem. Mas nós podemos, por uma ação piedosa do nosso coração, redimir o uso do dinheiro. Quando a gente passa a não olhar o dinheiro em sua quantidade e volume, mas a gente passa a olhar o dinheiro como uma ferramenta para a edificação, para expansão do evangelho, para a edificação da igreja, para a edificação de vidas, para cuidado de irmãos, para cuidar de órfãos e cuidar de viúvas. Nós estamos redimindo aquilo que é uma criação humana e trazendo glória a Deus com algumas das nossas ações. Amém, gente? Então, trazendo isso à memória, agora é o seguinte, a gente já sabe, e aí semana passada, quando a gente falou, por exemplo, sobre descontentamento, a gente falou sobre compra impulsiva, a gente falou sobre a falta constante de provisão, sobre má administração. Então, a gente já tem consciência. Se a gente fosse numa escala de 1 a 5, se a gente pudesse dizer assim, o quanto eu estou sendo influenciado pelo governo de Mamon, a gente já tem uma ideia, com base no que a gente conversou semana passada. Só que a verdade é que nós deveríamos não estar submissos em nada ao governo de Mamon.
nós deveríamos estar 100% submissos ao governo de quem, gente? Ao governo de Cristo. Tudo bem isso ou não? Então agora a questão é, como que eu consigo destronar Mamon do meu coração? Essa é a pergunta, tudo bem, gente? Como que eu dou conta de arrancar do meu coração essa influência de Mamon? O que eu preciso me posicionar? O que eu preciso fazer? Agora, quando eu digo o que eu preciso fazer, eu quero abrir um parênteses e dizer, primeiramente, apoie-se na graça. Fecha parênteses. Tudo bem, gente? Por quê? Nós não podemos tratar a meritocracia como algo que vai resolver a vida da gente. O que eu tenho que fazer? Aí eu faço e Deus... Não, gente. Sem a graça de Deus, a gente não consegue fazer nada de bom. Vocês ouviram isso, gente? A graça é o único meio pelo qual nós conseguimos fazer boas escolhas e obedecer à própria lei de Deus. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente entende que a gente está lascado, a gente fala assim, meu Deus, realmente meu coração está aprisionado no governo de Mamon. A primeira coisa, apoie-se na graça de Deus. Tem de gerar no nosso coração, gente, arrependimento. Tem de gerar no nosso coração quebrantamento. A gente às vezes percebe, por exemplo, que a gente é impulsivo e compulsivo. Qual a diferença, gente? O que é ser impulsivo? É fazer a coisa sem pensar. Pum, fiz. E o que é compulsivo? O que é uma compulsão? É uma ação exagerada, contínua e que você não consegue dominar. É ela que domina você. Então a gente consegue compreender que a gente não consegue lutar contra a impulsão e a compulsão sem a graça de Deus. Então a graça é o ponto de partida e tem que gerar em nós um quebrantamento da gente reconhecer, eu sou impulsivo e eu sou compulsivo com finanças. Precisa enxergar isso. Por exemplo, irmãos, uma Bíblia de estudo, essa daqui é uma NAA, Nova Almeida Atualizada. Cara ou barata? Cara ou barata? Cara, irmãos, ela é em torno de R$178. Tudo bem? A última vez que eu vi é R$178. Tudo bem? Mas se eu sair com a minha família hoje à noite, eu, Elinete, Daniel e Samuel, os dois meninos comem igual dor bruto, e a gente for ali no Sul House, vai ser caro ou barato o lanche? Vai ser caro ou barato o lanche? Vou gastar mais do que uma Bíblia de estudo, gente. E esse é um ponto que eu não tenho problema nenhum de você comer no Sul House. Tudo bem, gente? Mas a gente percebe que muitas vezes a gente faz escolhas e essas escolhas a gente rotula algumas coisas e a gente deveria ter um pouco mais de critério para estabelecer as nossas prioridades, os nossos desafios, as nossas orientações. Tudo bem ou não, gente? Então aí quando a gente toca num assunto como esse, uma Bíblia de estudo NA, é barato ou é caro, gente? Aí a gente já agora responde de outra forma, a gente responde, depende, né? É ou não é verdade, irmãos? Não estou fazendo aqui, por favor, não quero ser aquele pastor chato que é radical, diz que todo mundo tem que parar. Pelo amor de Deus, não é sobre isso. Mas é sobre nós termos uma mente esclarecida. Amém, gente? Uma mente esclarecida. E aí, quando a gente fala sobre administração de finanças, tem momentos que eu vou olhar para os meus filhos e vou dizer, esse fim de semana, não. A gente vai comer aqui misto quente, com suco de caju. Tudo bem? Sabe por quê? Porque o pai comprou uma Bíblia. Entendeu? E bem concentrado ainda, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Isso é normal para uma família que planeja. Isso não é radicalismo, isso é a vida cotidiana de uma família que quer viver de modo equilibrado. Amém, gente? E agora a gente então para pensar assim, peraí, eu entendi que algumas coisas há impulsividade, eu entendi que algumas coisas há uma compulsão, eu entendi que às vezes eu sou desorganizado.
Senhor, eu entendi, então eu quero resolver esse problema. Então vamos partir agora para os elementos para resolver esse problema. Primeiro elemento, gente, para a gente destronar o governo de Mamon. E tudo isso é permeado pela graça, porque sem a graça a gente não faz. Primeiro elemento, a gente precisa desenvolver a fé de Pardal. Tudo bem? O que é desenvolver a fé de Pardal? Quando esse versículo, Mateus 6, 26, que nós lemos, nós vemos que nós deveríamos olhar, Jesus ensinando, que a gente deveria olhar para quem, gente? Para as aves dos céus, porque elas não semeiam e não colhem. Tudo bem? Vocês lembram qual foi o shift que a gente deu na semana passada, né? O colocar em caixa alta ali, sobre essa história de elas não semeiam e nem colhem. Por que Jesus usou essa expressão? Porque quando a gente olha e fala assim, eu recebi aqui o meu salário, a gente tem na mente, eu trabalhei, por isso recebi. Amém, gente? Então isso dá uma ideia de dar e receber ou comprar e vender? Dar e receber ou comprar e vender? Comprar e vender. Eu trabalhei aqui, vendi um serviço, estou recebendo por ele. Tudo bem? Então Jesus está dizendo, olhem para as aves. Elas não plantam nem colhem, mas o Pai que está nos céus as alimenta. Com isso daqui, pelo amor de Deus, hein? Nós não estamos falando de termos gente preguiçosa entre nós. Amém, gente? Mas estamos dizendo que nós não confiaremos apenas no nosso esforço. Esse é o ponto de desenvolver a fé de Pardal. É extrapolar a ideia de confiarmos apenas no nosso esforço. Por quê, irmãos? Porque se nós confiarmos apenas no nosso esforço, o dia que falta o trabalho, vai faltar o recurso, e o dia que faltar o recurso, vai me faltar alegria, vai me faltar paz. Vocês estão entendendo isso, gente? Amém? Por que é importante a gente compreender e desenvolver essa fé de Pardal? É nós compreendermos, olha só, Jesus estava introduzindo seus discípulos à graça, quebrando a mentira de que Deus, por meio da semeadura e da colheita, supriria as suas necessidades humanas. Então Jesus estava dizendo que há casos onde ele vai prover para além do seu esforço. O preceito bíblico é que nós devemos sim, a palavra nos ensina que o homem comerá o fruto do seu, o que, gente? Do seu suor, do seu trabalho, certo ou não? Mas eu confio, é no meu suor, ou enquanto eu transpiro, eu continuo confiando no Senhor. Entendeu o paralelo ou não, gente? Eu estou confiando que o meu suor está produzindo recurso, é o meu suor que está regando a terra, e aí vai germinar, aí inventa umas doutrinas aí que não existe, né? Pelo amor de Deus. Mas enquanto suamos, nós vemos o Senhor provendo a nós tudo quanto carecemos. Ele também estava dizendo que supre as necessidades básicas dos pardais e dos lírios, sem que eles semeiem ou colham. Em outras palavras, a provisão não depende das suas obras. Pássaros e flores estão sob os cuidados de Deus simplesmente porque Ele as valoriza. E nós, seres humanos, temos muito maior valor para o Senhor. Irmãos, eu sempre vou fazer um contraponto. Nós estamos fazendo um encorajamento para o trabalho, mas enquanto fazemos o encorajamento para o trabalho, estamos ensinando que a sua confiança deve estar depositada no Senhor. Amém, gente? Porque é o Senhor que dá saúde a nós para trabalhar. É o Senhor que abre o nosso entendimento e abre a nossa mente para trabalhar. É o Senhor que nos dá criatividade para trabalhar. Se não for o Senhor, a gente não faz nada disso. Amém, gente? Avançando aqui. A verdade básica de que Deus supre as nossas necessidades porque me ama é o alicerce primordial para todas as outras operações financeiras no reino de Deus. E enquanto a gente pode achar que
o dinheiro tem poder? Eu estou na página seguinte aqui, que aí é uma coisa muito desafiadora, né? Muitos de nós, a gente aprendeu, né, que a gente tem que trabalhar para ter as coisas. Tudo bem, gente? A gente tem que trabalhar para ter as coisas. Trabalharemos para fazer aquisições? De fato, sim ou não, gente? Sim, mas o nosso contentamento e a nossa alegria não está no volume das nossas posses, mas sim naquilo que temos para comer, beber, vestir e para dar generosamente. Tá apagando aí na voz do Pai, rapaz? Pelo amor de Deus, a voz do Pai tá dando sono, velho? Diante disso, gente, olha só, tem um texto que eu quero trazer aqui de 1 Reis 17, um texto de que o profeta Elias, né, se a gente pegar o texto, o profeta Elias passando um desafio aqui, está dizendo o seguinte: então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, ou ribeiro de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde. Ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía mais chuva em parte alguma da terra. Gente, deixa eu parar um minutinho aqui. Esse texto sobre Elias estar no ribeiro de Querite. Os irmãos já tinham lido esse texto alguma vez? Já tinham ouvido esse texto? O que a gente consegue extrair desse texto aqui, gente? Vamos lá, quero encorajar você a refletir junto comigo. O que a gente consegue extrair desse texto aqui? Pode falar aí. O que vem ao seu coração, à sua mente, quando você leu comigo esse texto? A obediência dele, porque o Senhor falou, vai para o ribeiro. Então ele foi de forma obediente. O que mais, gente? A gente extrai aí. Muito bom. Muito bom. Ele tinha um desafio e o Senhor estava ali cuidando dele diante das necessidades que ele tinha. O que mais, gente, que a gente consegue extrair aqui? A confiança. Que o Senhor falou que ia prover e ele foi para um lugar. Gente, esperar um corvo trazer o quê? Trazer carne e pão. Um corvo. E aí, gente? Fé. E a fé que produz obediência. Porque a fé não é para crer apenas no intelecto. Muito bom. Oi? Sim. Alguns elementos que eu encontro aqui, gente. Primeiro elemento que eu encontro. Um homem em obediência sempre será suprido pelo Senhor. Amém, gente? Ah, mas eu queria os alhos e as cebolas. Para de frescura. Recebeu o pão e a carne, rapaz. Entende isso ou não? E às vezes eu falo assim nessa tônica, por quê? Porque nem sempre a gente vai ter do jeito que a gente gostaria, com todos os detalhes, mas a gente vai receber do Senhor tudo quanto precisamos. Ouviu isso, gente? A gente vai receber do Senhor tudo quanto precisamos. E aí a gente lida com o ego que muitas vezes quer algo para além daquilo que o Senhor está provendo para nós. Por isso que a piedade com contentamento é grande fonte de quê, gente? De lucro. Tudo bem? O contentamento fala sobre estar o que, gente? Satisfeito com aquilo que o Senhor tem trazido para nós. Agora, tem uma coisa aqui muito importante. Ele fica à beira de onde, gente? À beira do riacho de Querite, certo? O Senhor está provendo para ele, amém? Ele está à beira do riacho, joia. Comia da carne, comia do pão e bebia da água de onde?
do riacho, de repente aconteceu o quê? Secou o riacho. E aí, quando seca o riacho, a gente tem que entender que é hora de levantar e botar a mão na massa. Gente, vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui ou não? Quero trazer uma reflexão do Felipe nesse momento, tudo bem? Quero ter todo o cuidado do mundo, porque cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus. E eu não posso dizer que Deus vai ter sempre o mesmo padrãozinho de falar, mas o jeito que Deus fala com o Felipe, tudo bem? Gente, todas as vezes que o Senhor me chamou para alguma grande transição, Ele fechou a torneira, como fez o ribeiro de Querite secar, e eu não tinha como permanecer naquele lugar mais. Era para eu levantar e partir para outra. Vocês estão me ouvindo aqui, gente? Eu vou repetir isso com calma. De eu estar no local de trabalho e dando meu coração, dando minha vida e buscando revelar Cristo ao máximo que eu pudesse. E de repente, simplesmente a torneira fechava, o ribeiro de Querite secando. É claro, irmãos, que aí é a minha relação com Deus. Tudo bem, gente? É o meu testemunho para os irmãos e a minha relação com Deus. E eu, diante disso, percebia, gente, está secando isso daqui. O Senhor vai me levar para algum outro lugar ou para alguma outra ação, para alguma outra atividade, para uma outra abordagem. Vai ter uma mudança. E, de fato, todas as grandes mudanças que nós enfrentamos, profissionalmente, aconteceu isso de o ribeiro secar. E aí isso me faz ter um cuidado. Qual o cuidado que eu preciso ter? Não insistir em coisas que de repente o Senhor já esteja apontando para eu me levantar. E isso exige discernimento. Isso exige conselho, sabedoria, graça. Isso exige uma autoanálise profunda, sabe por quê? Porque às vezes o sujeito é um mau funcionário, e aí ele diz que o ribeiro de Querite está secando, mas ele está sendo desligado da empresa ou está sendo remanejado do ambiente de trabalho porque não está rendendo na função que ele está. E a gente espiritualiza uma coisa que não era espiritual, era para você ser alguém mais cuidadoso. Entende o equilíbrio aqui das coisas ou não, gente? Gente, vocês entenderam isso aqui com cuidado? Amém? Por quê? Porque eu me recordo, eu vou ser honesto, vou rasgar aqui a minha história, não posso falar dos outros, vou falar de mim. Eu me recordo que eu ouvi essa reflexão há muitos anos atrás, e eu falei, cara, então o que está acontecendo comigo é o ribeiro de Querite secando. E eu tomei uma dura do meu chefe, do meu diretor. Eu tinha uns 25, 26 anos na época. Eu tomei uma dura que foi para chegar em casa vesgo, da dura que eu tomei do meu diretor. Ó, você está errando aqui. E aí eu cheguei em casa e Elinete, gente, Elinete, ela é assim, serena, mas quando é para falar arrebentando, ela fala arrebentando. A Elinete virou e eu falei, amor, será que não é o ribeiro de Querite secando? Ela falou assim, não, amor, é você que está sendo frágil na empresa e está sendo incompetente em algumas áreas. Você pode se dedicar mais. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, foi uma dura palavra da Elinete para mim, mas eu lembro que eu falei assim, cara, se a minha esposa está me apontando isso, eu preciso fazer uma análise cuidadosa. E eu preciso me dedicar mais. E aí eu lembro que eu passei mais 3 anos na mesma empresa. E aí ao sair dessa empresa, de fato a minha saída produziu um testemunho, porque eu tive a oportunidade de mudar as coisas no meu comportamento naquela empresa. Os irmãos estão entendendo isso, gente? Amém? Então às vezes a gente alega que é Deus está secando aqui para me remanejar e tal. E não, irmãos. Nós é que precisamos fazer uma análise cuidadosa de Efésios, quando ensina que os servos devem honrar aos seus senhores. E esse versículo, se a gente for olhar, trazendo para a contemporaneidade, está dizendo que os funcionários devem tratar os seus patrões, os seus empregadores com dignidade e servi-los como ao Senhor. Amém, gente? Dura essa palavra, né, irmãos? É ou não é? Mas precisamos dar um testemunho do trabalho cristão como servos de Cristo, onde nós estivermos. A gente pode não ser o melhor funcionário, mas a gente pode ser
aquele funcionário que eleva o nome de Cristo, que dá o seu 100%. Amém, gente? Então essa fé de pardal, ela extrapola a nossa religiosidade e a nossa compreensão, mas fala de alguém que confia no Senhor, confia que o Senhor vai prover a carne, o pão, a água, tudo que nós carecemos, mas quando for necessário a gente se levantar e se erguer, o Senhor vai fazer secar uma fonte para a gente se movimentar. Amém, gente? Inclusive, deixa eu trazer um encorajamento para os irmãos. Todas as vezes que a gente fala sobre trabalho, eu quero te lembrar que lá no Éden, antes da queda, havia o que, gente? Trabalho. Lembre disso. Amém, gente? Lembre disso. Então, o primeiro ponto aí que nós abordamos foi sobre desenvolver a fé de pardal. E o que é, trocando em palavras mais simples, desenvolver a fé de pardal? É confiar que, apesar dos nossos esforços humanos que devem existir, a verdadeira provisão vem do Senhor. Amém, gente? Vem do Senhor. E agora eu quero, mudando um pouco a ordem, eu quero começar falando sobre tornando-se um mordomo de Deus. Amém? E aí eu quero ler esse texto então de Lucas 12, 42 a 44. Vamos ler? Os irmãos abriram aí Lucas 12, 42 a 44? Está dizendo o seguinte para a gente. O Senhor respondeu: o servo fiel e sensato é aquele a quem o Senhor encarrega de chefiar os demais servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sob os cuidados desse servo. Amém? Amém? Irmãos, sobre esse texto que a gente acabou de ler, apareceu a palavra o que ali? O Senhor respondeu, o que está ali? O servo, né? Foi essa expressão que apareceu para nós. Tem alguém que está com alguma tradução diferente aí ou não? Em vez da palavra servo? Administrador, mordomo. Legal. E eu queria usar essa expressão, mordomo, tudo bem? Que a gente vai falar um pouquinho sobre mordomia aqui. Quando a gente ouve a expressão mordomo, qual a imagem que forma na cabeça da gente? Foi até legal que ontem o Marcos e a Adriele, quando eles foram falar aqui, eles tocaram rapidinho nesse ponto, né? Quando a gente imagina a figura de um mordomo, o que vem na mente da gente, pessoal? Mano, nós estamos alinhados no espírito, tá, mano? Quando a gente pensa em mordomos, né, o barato, que se a gente for parar para pensar, a gente tem a imagem de uma pessoa muito rica e preguiçosa, que não faz nada em casa, e vai ter alguém de terno, gravata, com um bracinho viradinho, uma toalhinha branca pendurada, é ou não é verdade? Fazendo os caprichos, né, atendendo os caprichos daquele que é o seu senhor, tudo bem? Só que quando a gente tem que falar de mordomia, a gente não tem que falar desse modelo de mordomo inglês que a gente viu nos filmes, né? Então a gente vai falar de um padrão de mordomia, de um modelo de mordomia, que é o modelo das Escrituras para nós, tudo bem? Então o que eu quero trazer sobre esse conceito de mordomia para nós? Que na igreja, mordomia e aí a versão do Haroldo trouxe administrador o quê? Fiel. Porque um dos atributos, uma das atribuições de um mordomo é ele fazer o quê, gente? Administrar. Tudo bem? Então ele tem uma responsabilidade de administrar e cumprir com as obrigações de sua vocação. Eu quero trazer aqui uma expressão importante. É administrar, mas também cumprir as atribuições. Tudo bem, gente? Por que eu quero reforçar a expressão cumprir?
Porque cumprir fala de algo a ser finalizado. E eu quero encorajar os irmãos a que a gente termine a carreira, que a gente conclua a carreira, que a gente finalize as coisas que a gente inicia. Porque a mordomia fala não apenas de fazer as vontades, mas fala de assumir a responsabilidade, fala sobre administrar e fala sobre cumprir. Tudo bem, gente? A Escritura nos ensina que sobre o servo espera que ele seja o que, gente? Fiel. E o que é fiel? E aí quando a gente vai buscar a epistemologia da expressão fiel, tem relação com o quê? Alguém que cumpre aquilo que prometeu. Amém, gente? Então, mordomia trata sobre isso. Continuando a nossa conversa. Mas mordomia sobre o quê? Mordomia daquilo que o Senhor tem dado a nós. E quando a gente fala sobre mordomia daquilo que o Senhor tem dado a nós, eu quero reforçar algumas coisas aqui que às vezes a gente não entende. Quando a gente fala de mordomia, a gente pensa só em uma coisa, né? A gente pensa em quê? Falou em mordomia, é porque alguém vai falar de dinheiro, né? Nós vamos falar de dinheiro, já estamos falando de dinheiro, já tem algumas semanas. Mas mordomia extrapola isso. Mordomia fala, inclui a nossa família, inclui os nossos vizinhos, nossos amigos, inclui bênçãos temporais e atemporais. Existem algumas bênçãos, eu lembro do dia que o Leandro Vieira veio aqui, e ele compartilhou algo bem legal com a gente. Ele falou assim, gente, nós já recebemos todas as bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus, e somos mordomos dessas coisas que recebemos do Senhor. Amém? No sentido bíblico da mordomia cristã, nós temos a responsabilidade como administradores dos bens morais, espirituais, e agora preste atenção nisso, incluindo a nossa própria vida e o nosso próprio corpo. Agora é muito importante a gente compreender algo. Do que a gente é dono aqui na terra, gente? Do que a gente é dono? Não é dono de absolutamente nada. Nós somos tão somente o quê? Qual foi a palavra que nós começamos usando no início do texto, quando a gente leu ali em Lucas? Nós somos o quê, irmãos? Mordomos. Então, atenção num ponto que eu quero enfatizar. Mordomia tem a ver com servir pessoas e ou administrar recursos. Amém, gente? Sabe por quê? Porque você recebeu dons da parte de Deus. Um texto que todo mundo já me ouviu falar pelo menos umas 250 vezes. 1 Pedro 4,10. O que diz lá em 1 Pedro 4,10? Diz assim para a gente, cada um administre fielmente os dons que recebeu, segundo a multiforme graça de Deus. Amém, gente? Então, o que isso está trazendo para a gente? A importância de quê? A importância da gente administrar não somente o que é material, mas também aquilo que é imaterial. Estou conseguindo trazer essa reflexão com graça aí para os irmãos, amém, irmãos? Diante disso, com esse entendimento, a gente já percebeu que a gente não é dono de nada, tudo bem? Tudo que nós temos veio de quem? Veio de Deus. E aí, se a gente pegar o violãozão e for puxar aquela música assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. E aí, irmãos? O que rola aí, Salles? Um falsete feio, né? Mas se a gente parar para pensar, irmãos, eu quero falar algo sério aqui. Gente, música, arte, cultura e entretenimento constrói uma cosmovisão. Aí você quer ensinar sobre mordomia e está cantando restitui, eu quero de volta o que é meu. Quando na verdade nós somos tão somente mordomos daquilo que o Senhor nos entregou. E sobre os administradores, sobre os mordomos, sobre os servos, espera-se que eles sejam fiéis. E é muito importante reforçar um princípio.
Nós não somos mordomos, porque senão não vou conseguir construir algo lá na frente. Nós não somos mordomos apenas do que é material. Somos mordomos também do que é imaterial. Dons, gente. Dons espirituais é material ou imaterial? É imaterial, é intangível. Eu não pego no dom espiritual. Mas é uma dádiva do Senhor e eu tenho que administrar fielmente isso. Amém, gente? Diante disso, a pergunta é: o que nós podemos enxergar então sobre mordomia além disso? A mordomia cristã diz respeito à administração de todos os bens espirituais e materiais. Agora atenção, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo. O que isso quer dizer? Que aquilo que eu e você administramos, não administramos apenas para nós. Administramos também em favor dos irmãos. Então, quando a gente recebe um dom, o dom é para servir a quem, gente? É para construir o nosso ministério, né? Eu recebi o dom de pregar. Aí, quando eu vou pregar, o tempo inteiro eu fico usando expressões, o meu ministério, o meu chamado, a minha vocação. É seu? É seu mesmo? Porque se a gente é mordomo, é a vocação a qual recebi do Senhor. Olha a diferença, irmãos. Faz sentido ou não, gente? Eu fui vocacionado, então eu simplesmente tenho um trabalho, o Senhor olhou e viu um trabalhador. O Senhor pega o trabalho e põe na mão do trabalhador, e espera-se que esse trabalhador seja fiel. Amém, gente? Tanto do que é material quanto do que é espiritual. E se é espiritual, não é para você, é para o benefício do corpo. Efésios 4 nos ensina pela justa cooperação de cada parte, contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. É o que a palavra nos ensina, então é para os outros. Então a mordomia, ela precisa extrapolar o olhar da singularidade e precisa adentrar o campo da pluralidade. Consigo me expressar com clareza aqui, irmãos? Amém? A gente é mordomo só para a gente? Não! A gente é mordomo para olhar para o irmão, para servir o irmão. Senão a gente não é igreja. A gente é clube que paga uma taxa para frequentar lá e curtir a piscina e o toboágua no fim de semana. Entendeu a diferença, gente? E aí vamos lá. Aí a pergunta, por que razão, por que motivo nós devemos ser mordomos de Deus? Então eu quero até mudar a pergunta. Como que eu posso entender, como é que eu vou pôr na minha cabeça, deixar descer para o meu coração, que eu não sou dono? Que eu sou só um mordomo. Porque aí tem um desafio que a gente precisa falar a verdade. Às vezes tem verdades que alcançam o entendimento da gente, mas essas verdades demoram um tanto para descer para o coração. E mais um tanto para ir para a ponta da nossa mão, né? Para fazer a nossa atitude mudar. Então, a gente tem um gap aí, né? Tem um tempo, um delay aí, né? Ouviu, beleza. Aí tem que mudar primeiro o que, gente? Entendimento. Do entendimento tem que produzir consciência. Da consciência tem que produzir ação. A gente tem um tempo de espera aí. Por isso que igreja, gente, é tão difícil. É ou não é verdade? Por que igreja é difícil? Porque está lá os irmãos ensinando, ministrando, compartilhando, pai, todo mundo espera que a mudança seja o quê? Pá, de imediato. Não vai ser. Isso é normal, gente, isso é o ser humano. É a nossa natureza corruptível. Agora, diante disso, o que dá a nós, o que tem que trazer para a gente esse entendimento que a gente é só mordomo? Primeiramente, porque Deus tem um direito por nós, pela criação. Queria pedir para os irmãos abrirem os textos a gente lê aqui, vamos respaldar o máximo que a gente puder com as escrituras, amém? Vamos lá, alguém abre em Gênesis 1, 27. Pode ser você, Hélio? Gênesis 1, 27. Haroldo, Gênesis 2, 7. Ok? E, Júnior, pode ser você, Isaías 42, 5. Isaías 42, 5. Então vamos lá, Gênesis 1, 27. Lê pra gente. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Então, primeiro, nós estamos falando de Deus ter feito o que, gente? Criado o homem. Haroldo, lê pra gente 2, 7. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra, soprou em suas narinas
Então Deus formou o homem e o tornou o quê? Ser vivente. Lê pra gente, Júnior, Isaías 42, 5. Boa. Gente, esses 3 textos estão produzindo para a gente um entendimento. Onde tem a ação criadora do homem nesses textos? Tem aí ou não? Não temos. Todo poder criador vem da parte de quem, gente? Vem da parte do Senhor. Então, só aí com esses 3 versículos, e eu tinha encontrado uns 15 assim, escolhi 3. Tudo bem? Só aí a gente vê que a gente é mordomo em primeiro nível, porque a gente não criou nada. Tudo que existe, tudo que há, tudo que foi formado, toda alma vivente, todo ser vivente, todo fôlego de vida foi dado por quem? Foi dado pelo Senhor. Então isso já tira de nós o desejo de posse. Na verdade não tira o desejo, né? Tira o direito de requerer posse. O maldito do desejo está ali, né? O velho Adão batendo na porta, querendo botar a carinha de fora, né? Tudo bem? Então a primeira coisa, a mordomia. E vem a nós como entendimento, por quê? Porque eu não sou criador de nada. Deus tem legitimidade sobre tudo, porque Ele é o Criador. Vamos lá para a segunda bateria de textos? Vou deixar os irmãos mais à vontade agora, quem quiser. Alguém abra para mim, 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Depois pegue aí 1 Pedro 2, 9. Outro irmão pegue 1 Pedro 2, 9. E outro irmão, Apocalipse 5, 9. Então, quem pegou aí 1 Coríntios 6, 19 e 20, lê pra gente. Caso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, está em vocês, o qual receberam de Deus, vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Muito bom. 1 Pedro 2, 9. Quem abriu? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E alguém encontrou Apocalipse 5, 9? Uau! Gente, o que a gente encontra nesses 3 textos? A gente encontra o conceito de redenção acontecendo. De que nós fomos comprados, nós fomos redimidos, tudo bem? Então, nós compreendemos que não somos donos de nada e compreendemos a legitimidade de toda a propriedade ser do Senhor em 2 pontos essenciais aqui. Primeiro, por direito de criação. Segundo, por direito de redenção. Tudo bem? Pastor, mas não ficou tão claro assim. Sobre criação ninguém vai questionar, a gente não vai entrar nesse assunto, todo mundo já compreendeu isso. Só que eu quero usar uma ilustração que saiu num livro do Hernandes Dias Lopes. Ele citou uma pequena história, e essa história está aqui pra gente. Um menino fez um barquinho, e ao brincar com ele, escapou de suas mãos, sendo levado pela correnteza. Viu dias depois o seu barquinho na vitrine de uma loja. Insistiu que o barquinho lhe pertencia, mas o dono disse-lhe que ele precisava comprar. O pai lhe deu o dinheiro e ele foi e comprou o seu próprio barquinho. Com alegria disse: agora você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu o fiz. Segundo, porque eu o comprei. Isso me faz perceber que nós fomos
Nós nos perdemos por causa do pecado, mas pela obra da redenção, Cristo nos comprou e nos devolveu como filhos para o Pai. Então, nessa perspectiva, nessa concepção, nesse entendimento das Escrituras, nós não somos donos de nada, gente. Tudo o que temos em mãos, que é tangível ou intangível, material ou espiritual, tudo veio plenamente do Senhor para nós. Quantos estão compreendendo isso aí de verdade? Amém, gente? Diante disso, o que isso passa a produzir para nós? Então a gente não vai esticar tanto essa parte do ensino hoje, que a gente vai poder revisitar isso na próxima série de mensagens de um livro das Escrituras que a gente vai estudar. Mas isso produz o entendimento de que a gente passa a ter um profundo senso de sagrado. Como assim? Gente, presta atenção, assim, vou abrir um parênteses e vou fechar ele bem rapidinho. O diabo não criou nada. Tudo o que há foi criado por Deus. Diante disso, eu não faço mais separação. Irmãos, eu sei que eu vou falar isso uma vez, 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. E eu mesmo acho que eu tenho dificuldade de crer no que eu vou falar. Porque a gente está sendo convencido pelo Espírito Santo cada dia. A gente tem que parar com esse modelo de vida que a gente separa secular e ministerial. A gente tem que parar com isso. Porque tudo foi criado por Deus. A gente não tem 2 vidas, ministerial e secular. A gente tem uma vida só, é vida integral no Senhor. Pastor, mas é que eu sei, eu também aprendi assim. Eu sei. Só que quando eu separo secular de ministerial, quando eu separo secular de ministerial, isso me dá uma falsa liberdade para poder mentir no trabalho, enganar na escola, corromper um funcionário, ser corrompido pelo patrão. Você entende isso ou não, gente? Quando a gente entende a sacralidade de tudo que Deus fez, eu não divido minhas 2 vidas, eu tenho uma vida só, integral, e eu sou mordomo dessa vida integral que o Senhor me deu. Consigo me expressar com clareza, gente? Vou só dar um breve testemunho, assim, não quero falar da Escritura, mas acho que esse testemunho é válido. Eu sou professor de pré-vestibular desde o ano 2000. São 23 anos trabalhando como pré-vestibular. Quem já passou por cursinhos aqui sabe que o professor que mais bomba em cursinho é o professor da musiquinha, da dancinha, da piadinha e da frasezinha de duplo sentido, para decorar alguma fórmula. Irmãos, eu fiz isso por alguns anos. Eu fiz isso. E domingo de noite estava lá ministrando a adoração, beleza? Segunda-feira pela manhã estava lá, pegando as formulazinhas de química e jogando uma frase de duplo sentido. Separando secular e ministerial. Não, Deus não tem nada a ver aqui com o meu trabalho. Não! Nós somos mordomos de uma vida integral ao Senhor. Aí sabe o que acontece, irmãos? Recentemente uma jovem que se declarava ateia me procurou para dizer assim, eu tinha ódio de você, não queria olhar para sua cara, mas as suas demonstrações de carinho me fizeram entender que só o amor de Deus poderia fazer você continuar me respeitando, me tratando com gentileza, mesmo sendo estúpida com você. Então eu queria te convidar, porque em janeiro eu vou me batizar, eu não sei se você pode no meu batismo, eu procurei meu pastor e eu vou voltar para o Evangelho. Nós somos chamados a uma vida integral, irmãos, a sermos mordomos com a integralidade daquilo que o Senhor nos deu. Os irmãos recebem essa palavra em amor e encorajamento? Amém? Diante disso, recebi um bilhetinho, era muito comum nos cursinhos, as salas grandes, receber bilhetinho com dúvida, né? Aí alguém mandou um bilhetinho, depois diz que é crente. No meio da aula. E aí você imagina a cara que eu fiquei, gente. A cor, né? Vocês me conhecem, assim, a cor que eu não fiquei. E aquilo ali foi um tapa, né? Para me fazer entender. Confronto. O confronto tem o seu benefício, amém, gente?
E é um negócio legal que eu gosto de falar, que às vezes a gente não gosta de ouvir umas verdades, que a gente quer a verdade vinda com todo o polimento do mundo. Irmão, se é verdade, mesmo que venha dura, atravessada, ouça. Se é verdade, reflita. Amém? Avançando aqui. O que isso produz em nós agora? Produz uma compreensão de responsabilidade. Nós vamos prestar contas da nossa mordomia. E como conduzimos a nossa família, os nossos bens, os nossos recursos, talentos, as oportunidades, tempo, dinheiro. E agora, queria trazer uma reflexão aqui. A provisão faz todo sentido quando se há visão. E eu coloquei abaixo algumas observações. A provisão faz sentido quando nós temos uma clareza de o quê? Visão. Tudo bem? Visão mais provisão. Então, peraí, visão. Eu sei para onde nós estamos indo e onde nós queremos chegar. Tudo bem? Agora, pelo amor de Deus, gente, nós não estamos falando de eu quero chegar na presidência da minha empresa. É disso que nós estamos falando ou não? É disso ou não, gente? Não. Eu quero chegar em ter, né, um condomínio, né, ali uma casa, um apartamento e tal. É disso que nós estamos falando ou não? Não é disso. Mas o Senhor pode fazer algo nesse sentido, nos abençoar, pode, mas não é disso que nós estamos falando, tudo bem? Agora atenção, visão mais provisão, qual o resultado? Eu tenho a visão, sei onde eu quero chegar, e recebi o que, gente? A provisão, provisão. Parou para pronunciar devagar? Ter visão e ter o quê? Provisão, é ter o recurso para concretizar. Isso está falando de uma condição de realização. Amém? Então é a plena mordomia. Eu sei quem eu sou, sei o que eu devo fazer, então o Senhor me dá os recursos e eu vou realizar a obra. E ao mordomo, ao servo, espera-se que ele seja fiel e cumpra, complete a obra, realize. Segundo, se você tem a visão, mas não tem provisão, qual o efeito muitas vezes? A gente vai viver na ilusão, né? Vai ficar imaginando uma coisa que nunca vai acontecer, por quê? Você quer chegar em algum lugar, mas parece que não vem o recurso para aquilo. Tudo bem? Agora, o terceiro, para mim, é perigosíssimo. Seria ter a provisão sem ter o quê, gente? Visão. É provisão menos visão. Então, eu tenho recurso de qualquer coisa, gente. Talento, capacidade, tempo, recursos financeiros. Eu tenho recursos, mas eu não sei onde eu quero chegar. Aí existe uma expressão chamada locupletação. Até para mim foi nova essa palavra, irmãos. Eu não sabia o que era, não. E aí fui pesquisar o que isso significa. Significa que alguém está aumentando o seu patrimônio em benefício próprio, em detrimento de alguém. Ela oprime alguém para conseguir crescer. Subjuga alguém para conseguir crescer. Tudo bem? E torna-se cheio em si mesmo, particularmente quanto à riqueza. São pessoas, e agora falando de recursos financeiros, são pessoas que têm uma excelente condição, mas essa excelente condição foi construída sem mordomia, foi construída por meio de abuso, de extorsão. E extorsão a gente sempre associa a alguém corrupto, mas a extorsão fala muitas vezes em você extrair do outro algo que aquela pessoa, por exemplo, nem tem consciência que está sendo defraudado, nem sabe disso. Tudo bem, gente? Então, qual o nosso desafio aqui? Visão, provisão. O nosso desafio é, Senhor, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe onde a gente está, e nós carecemos da Tua provisão para isso, em todos os níveis. Amém?
Uau. Que Ele nos deu. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gente, alguém abre em Lucas 12, 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Quem encontrou aí? Ô Carlos, pode falar, mano. Sim. Boa, mano. Boa. Gente, vocês ouviram a colocação do Carlos? Quando a gente fala de visão, a gente tem mania de coisas astronômicas, né? Coisas... Muitas vezes a visão que o Senhor nos dá é algo que tem a sua esfera de alcance. E ela pode distinguir da esfera de alcance de outro irmão. Agora, o Senhor não vai medir a nossa fidelidade pelo volume, mas Ele vai medir segundo o alcance daquilo que Ele nos confiou. Então, daquilo que eu propus você para alcançar, para chegar, para cumprir, você cumpriu? Seja em que nível for, é o cumprimento que o Senhor espera de nós e não apenas o volume, o alcance. Boa. Boa, mano. Alguém lê pra gente Lucas 12, 16 a 21? Uau! Aqui está falando claramente sobre recursos financeiros. Amém, irmãos? Nesse texto. E o que a gente enxerga? Qual dos 3 itens essa parábola se enquadra? Visão mais provisão, visão menos provisão ou provisão menos visão? Provisão menos visão. Tem todos os recursos, mas louco, essa noite pedirão a tua alma. Amém, gente? Olha que profundo isso. Diante disso, eu quero poder avançar e trazer para os irmãos uma reflexão que Paulo deixou à igreja em Corinto. Só preciso trazer uma breve reflexão antes de ler o texto. A igreja em Corinto era uma igreja considerada próspera, uma igreja que tinha uma diversidade de dons absurda, tinha de tudo, de dons espirituais, dons ministeriais, tinha de tudo lá, tudo bem? E era uma igreja com uma graça muito especial também na questão de posses. É muito importante compreender isso. Agora, queria trazer um parênteses. Quer dizer que todos os irmãos eram prósperos financeiramente, digamos assim? Deixa eu até mudar a minha colocação, porque prosperidade não é isso, perdão. Todos os irmãos tinham grandes volumes de recursos naquela igreja? Todos, obrigatoriamente? Não, mas era uma igreja que tinha alguns irmãos com mais posses, tudo bem? Agora atenção ao que Paulo escreveu aqui. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Ele está falando para os coríntios sobre a igreja de onde, gente? Da Macedônia. Guarda essa informação, tá bom?
Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Peraí, eles queriam participar da oferta a quem? Ao povo santo. Que papo é esse de o povo santo? Gente, o povo santo estava falando dos judeus convertidos, da igreja cristã que tinha vindo do judaísmo. Tudo bem, gente? As igrejas que estavam muito provavelmente ali em Jerusalém, correto? Continua. Fizeram até mais do que esperávamos, pois em seu primeiro passo foi entregar-se a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito, que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. Não estou ordenando que os façam, mas sim testando a sinceridade do seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros. Ele está comparando a dedicação da igreja da Macedônia com os coríntios. Os irmãos estão construindo esse entendimento, amém? Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Esse é o meu conselho. Seria bom que terminassem o que começaram há 1 ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Assim, completem o que começaram. Que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida de outros e dificultar a vida de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Gente, tem alguns pontos nesse texto para nós. O primeiro ponto é que os irmãos da Macedônia foram generosos no sofrimento. Então eles pediram para contribuir e Paulo diz que eles reivindicaram o privilégio de contribuir. Então a primeira coisa que eu quero trabalhar como um princípio, irmão, e não como um constrangimento. Cooperar é um privilégio. Você está ouvindo isso, gente? Cooperar é um o quê? Privilégio. Segunda coisa, a generosidade estimulante dos irmãos da Macedônia. Por quê? Porque aquelas igrejas estavam sofrendo dificuldades, mas eles pediram para cooperar com os irmãos da igreja de Jerusalém. E Paulo está escrevendo à igreja em Corinto para conscientizá-los de que, olha só, gente, eu preciso dar esse testemunho para vocês. Está vendo os irmãos da Macedônia? Eles estão sendo perseguidos, estão tendo problemas. O mercado de trabalho estava fechando, gente, para quem eram os judeus convertidos. Olha que loucura! E esses irmãos, ainda assim, com toda dificuldade, eles estavam, então, se propondo a ter o privilégio de participar do cuidado com o povo santo. Tudo bem? Terceira coisa, a generosidade deles foi posta à prova, exatamente no sofrimento. A generosidade submissa deles é porque eles estavam agradecendo, e eu quero trazer agora uma compreensão para a gente, que é o seguinte: a salvação da parte de Jesus, por meio de Jesus, ele em termos de etnia, em termos de povo, Jesus, ele, como homem, ele é o quê, gente? Ele é um judeu. Então a salvação vem, primeiramente, no meio do povo, que gente? No meio do povo judeu. E as igrejas da Macedônia estavam querendo, por meio da contribuição,
abençoar os judeus, que foi o povo de onde Jesus tinha vindo. Você está entendendo que isso é um ato voluntário e generoso da parte deles ou não, gente? Agora traz a outra reflexão. Imagina esse povo judeu que no começo tinha dificuldade de enxergar os gentios como parte da igreja, porque eles tinham essa luta. Eles achavam, não, nós somos o povo super especial. E agora esse povo judeu convertido, passando luta e sendo trazido a eles ofertas generosas de irmãos gentios. Essa foi uma das grandes demonstrações de amor da igreja dos gentios para com a igreja dos judeus. Consigo me expressar com clareza, irmãos? Amém? Diante disso, agora eu quero formalizar alguns tópicos sobre a questão do dízimo para nós. Tudo bem? Algumas perguntas, que foram essas perguntas que eu talvez não tenha amarrado devidamente na semana passada. A primeira coisa, quando nós falamos sobre o dízimo, ele é, em nosso entendimento, uma lei a ser aplicada no Novo Testamento, uma lei que vigora do Antigo Testamento para o Novo Testamento, irmãos, como lei, uma exigência, né? Se a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, nós não podemos dar ao dízimo, aos nossos olhos, à nossa compreensão, o status de lei. Tudo bem, gente? Não podemos, senão eu vou pegar um irmão e vou dizer, ó, você é não dizimista, você não está salvo, porque status de lei, você se tornou um infrator da lei. Pastor, mas isso, sim, irmãos, eu quero tratar isso com toda a serenidade. Quando nós olhamos a perspectiva do Antigo Testamento, existiam 3 desdobramentos da lei. Existiam as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais. Tudo bem? Leis civis. Gente, lei civil é pegou em adultério. O que você faz, gente? Pedreja, mata. Nós estamos presos às leis civis? Como era antigamente ou no Antigo Testamento ou não, gente? Não, nós estamos presos às leis civis. Tudo bem? Leis cerimoniais. Se nós entendemos que o Messias esperado é Cristo Jesus, ele já veio, então a gente vir aqui na frente, eu colocar, né, uma estola sacerdotal aqui, um paramento, fazer um rito, né, e tal, papá, isso é útil ou isso, como a gente costuma dizer, caducou, né? Aí eu lembro do estudo de Hebreus que nós fizemos, ainda na minha casa, que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Os irmãos lembram disso ou não? Então as leis civis e as leis cerimoniais, elas foram abolidas para nós. Mas as leis morais, elas vigoram para nós quando nós pensamos, por exemplo, que nós não devemos mentir. Isso impera no Antigo Testamento e permanece no Novo. Amém, gente? Nós não devemos defraudar ninguém. Isso está no Antigo Testamento e permanece no Novo Testamento. Então eu quero extrapolar aqui a conversa sobre dízimo no quesito lei, mas quero adentrar na sintonia com mordomia. Segundo ponto que eu quero trazer. Alguns irmãos, eles vão perguntar, não entregar o dízimo implica em prática de pecado? E aí a resposta, ela seria um pouco mais aberta do que alguns irmãos gostariam de ouvir. Porque a resposta, eu deixei registrado, quando é sensível eu prefiro ler. Nós devemos observar o motivo pelo qual essa pergunta foi feita. Se por resistência, incredulidade, avareza ou por medo do juízo. Se eu não entregar, o devorador vai entrar na minha casa e tal, tal. É sobre isso que nós estamos falando, gente, é sério. Então a preocupação com entregar é para que eu então não seja amaldiçoado e tal. Então quero trazer aqui uma compreensão. A posição correta do coração deve estar na predisposição de colocar toda a sua vida, inclusive finanças,
à disposição do reino de Deus. A posição correta do nosso coração, gente, não é na regulamentação de uma lei, mas e sim numa predisposição de coração, de, cara, eu sou um mordomo. E se eu sou um mordomo, eu não estou administrando os meus bens. Porque sequer o trabalho que eu exerço e os recursos é por causa da minha força humana, se não da capacitação do Senhor sobre a minha vida. Consigo me expressar com entendimento e graça aqui, irmãos? Amém? Diante disso, uma outra pergunta é muito recorrente. O dízimo como princípio de contribuição tem um valor determinado, estabelecido? Porque quando a gente passou a vida inteira na vida de igreja, nós ouvimos que o dízimo ele representa quantos por cento da nossa renda, irmãos? 10%. A gente ouviu isso. Tudo bem? Pastor, qual a posição da igreja? Qual a sua posição sobre isso? Eu já vou amarrar isso melhor, mas antes eu quero ler algo aqui. A questão é que, embora o dízimo não deva ter para nós um peso de ordenança, nós utilizamos a referência do Antigo Testamento como um ponto de partida para uma vida de desprendimento e generosidade. Por isso temos o costume de mencionar a 10ª parte da nossa renda. Pastor, onde você quer chegar? Nós nunca vamos... Primeiro, o texto que nós lemos que Paulo escreveu à igreja em Corinto diz: cada um contribua segundo aquilo que propôs em seu coração. Amém, gente? Top, fechamos esse ponto, precisa ser voluntário. Agora, tem um aspecto que me preocupa. Eu tive a vivência com alguns irmãos que vieram aconselhar e falaram assim: não, pastor, eu não dou 10%, eu dou 15%. E aí, às vezes, o pastor ouvia isso com alegria, e aí dizia: nossa, como o irmão é desprendido, né? Mas o coração dele estava colocando os 15% como um ato para meritocracia. Como se ele pudesse dizer: não, eu estou fazendo mais do que aquilo que a Escritura manda eu fazer, eu estou dando 15%. E aí isso para mim então é uma bênção e tal, mas eu que conheci o coração do irmão e o confrontei em tempo oportuno, eu pude discernir que aquele irmão estava se escondendo na sua própria justiça quando ele entregava 15%. Consigo me expressar com clareza aqui, irmãos, ou não? Mas também lidei com irmãos que diziam assim: eu não acredito no dízimo, eu não vou dar 10%. E aí, quando eu ouvi esse irmão, eu ouvi desse irmão assim: eu não creio no dízimo, eu não quero entregar, porque eu acho que isso é desnecessário e tal. Mas aconselhando esse irmão e conversando, nós descobrimos, na verdade, uma inclinação para a avareza, para a retenção. Não havia uma disposição em repartir. Não havia um desejo voluntário de entregar algo ao Senhor, ou socorrer algum irmão, ou pensar em ajudar alguém. Você está entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Os dois extremos. E aí, por isso que eu usei, quando escrevi aqui, que nós usamos como referência o que a Escritura menciona no Antigo Testamento, da 10ª parte, como um ponto de partida para a voluntariedade. Porque tem irmãos que aí eu quero trazer aqui, olha só, eu quero adentrar uma abordagem, que eu coloquei até no final ali, uma importante abordagem para a gente. Na verdade, um pouco antes, né? Embora o dízimo não tenha um peso de lei, convidamos os irmãos a essa prática, a fim de que a família de Deus seja suprida, ensinada sobre o senhorio de Cristo, e possa, e aí essa que é a mudança de percepção, possa fazer parte daquilo que Deus está fazendo na sua igreja local, na cidade, na sua família, na família de alguém que você tem abençoado. Porque, segundo Paulo descreveu sobre as igrejas da Macedônia, ele falou sobre o privilégio que aqueles irmãos entendiam que era cooperar. Aqueles irmãos enxergavam o privilégio. E muitas vezes o nosso coração se fecha, porque a gente já foi abusado, extorquido antes,
aí agora a gente tem medo de ser abusado e extorquido de novo. Só que nós não estamos falando que agora a gente vai exigir dos irmãos X, Y, Z. Mas nós estamos falando, irmãos, que nós estamos aqui, olhando para as Sagradas Escrituras, afirmando, gente, o dízimo sim, era uma contribuição verotestamentária, no Velho Testamento. Mas nós também compreendemos, à luz do Novo Testamento, que nós não somos donos de nada, nós somos mordomos, Deus é dono de tudo por criação e por redenção. Todos os recursos que vêm em nossas mãos, nós devemos ser encontrados fiéis em ser bons administradores daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. E agora eu enxergo que é uma demanda do Evangelho para alavancar a pregação do Evangelho. Essa demanda está presente e eu posso ser um privilegiado em participar dessa causa da parte da igreja local, da parte das famílias e tal. Então nós não podemos nos fechar para esse entendimento de que é um privilégio fazer parte daquilo que o Senhor está movendo. E aí eu quero trazer agora também uma outra perspectiva, que é a perspectiva agora pastoral, pensando nas igrejas locais. E é natural que você vá fazer associação com a nossa igreja local. Tudo bem? Qual é a nossa compreensão? Se o nosso coração se fecha para esse assunto, se o nosso coração se enclausura, a gente se fecha para esse assunto, indiretamente, irmãos, isso revela que nós não nos entregamos completamente para a nossa família de fé. Por quê? Porque quando eu saio com os meus pais e meus irmãos, meu irmão, né, que minha irmã está lá nos Estados Unidos já tem um tempinho, quando eu saio com meus pais e com meu irmão, a gente não tem essa de olhar um para o outro e tipo assim, cara, e aí, como é que vai ser o racha aqui e tal? Às vezes o meu pai tem essa de querer passar na frente, querer pagar de todo mundo e tal. E a última vez que a gente esteve juntos, inclusive, a gente pegou o pai e falou, pai, senta aí. Não vai fazer nada não. Hoje quem vai fazer somos nós dois aqui, os dois irmãos. Porque a gente enxergou que o pai tem algumas necessidades que aquele recurso para ele faria muita falta. Então a gente se moveu por amor e cuidado a nós entrarmos em cena. Só que quando a gente pensa na igreja, a gente foi tão acostumado a ver finanças na igreja sendo tratado como empresa, que a gente enxerga a cota. A gente perdeu a concepção de família. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Eu sei que tem coisas que estão aqui. Vai demorar um tempinho para descer para cá. E mais um tempinho para produzir algum efeito. Eu sei disso. Só que eu não posso deixar de expressar algumas coisas. A contribuição, ela está associada com a sua responsabilidade familiar. Ela está associada com o seu comprometimento, com o seu nível de aliança. Você quer ver uma coisa? Quando a gente vai conversar com casais que estão para casar, a gente trabalhou com aconselhamento muitos anos, trabalha ainda assim, né? E o casal está para casar. Uma das conversas que a gente tem, que são as mais difíceis, e ela é bem perto assim da data do casamento, uns 3 meses antes. Eu chamo o cara, chamo a moça, separadamente, eu e Linete, como é que estão as suas finanças? Não. Como é que estão as suas finanças? Não. Agora, conta conjunta. Oi? Conta conjunta. Mas por quê? Conta conjunta. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você faz isso, você está aumentando o nível de responsabilidade pela aliança. Se você fizer a burrada, ele vê. Se ela fizer a burrada, o cara vê. É ou não é verdade, gente? E aí isso... mas, gente, eu já recebi um conselho. Não, você tem que ter uma conta separada, porque se um nome negativar aqui, o outro resolve. Irmãos, esse é um dos doces enganos que o diabo produz para nós, para a gente começar a fazer as coisas escondidinhos. Mas quando a gente compreende o nível de aliança, até o dinheiro entra na conversa. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não, gente? Uma só carne. E aí, você falou assim, sobre a lei, né? Eu estava vendo aqui, investindo nas escrituras, que fala assim, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés, ou
eu vim cumprir. Aí na semana passada, a Thaisa fez uma pergunta e ela falou assim, eu admiro para você. Ela perguntou assim, o que é exceder a justiça dos fariseus? Porque esse texto, como está lá em Mateus 5, começa em versículo 17, ele termina assim, eu os adviro, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E aí ele continua, ele fala assim, vocês ouviram na lei que não matarás, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, basta irar-se contra alguém e está sujeito a julgamento. Ou seja, como diz o Felipe, ele elevou o sarrafo. Ele fala assim, se você matar, você era apedrejado. Mas agora, se você se irar contra alguém, você é acusado diante de Deus de assassinato. Isso aqui já não se irá. E aí ele continua, aí ele fala assim, vocês ouviram que foi dito, não cometerás adultério. E ele continua, vocês ouviram, né, que foi dito sobre os votos e juramentos. Então, se a gente for olhar sobre o dízimo, talvez ele ensinou sobre Mamon, mas talvez aqui ele diria assim, olha, foi dito de 10%, mas eu vou dizer tudo. Porque aonde está o teu tesouro, onde está seu coração. Boa. Então, a generosidade sempre é o marco entre o que eu faço, que é lei, ou o que eu faço, que é redenção. Eu entendi o que é redenção. Eu faço porque eu quero receber algo em troca de Deus, ou eu faço porque eu entendi o que é redenção. Eu entrego 8%. Deus só me abençoa 8%. Eu entrego 15%, então Deus vai me abençoar mais do que 100%. Gente, vamos parar para pensar. Porque não é sobre dar um valor, é sobre onde está o seu coração. Bom. Onde está a sua aliança. Se eu sou o meu irmão, também sou. Quando a gente traz essa reflexão, irmãos, a gente traz para aumentar o nível da nossa compreensão sobre igreja como família. Amém? Então a gente não está aqui colocando a faca, né, em ninguém, tanto que a gente nem faz momento de ofertório, né? A gente tem orientado os irmãos que tem os totens ali, os irmãos fazerem as coisas voluntariamente. Agora, por que é importante esse ensino? Porque quando você também se desprende, e eu quero trazer essa reflexão com entendimento e respeito. Amém, irmãos? Com entendimento e respeito. Mas quando você, aí eu quero trazer para você uma compreensão. Como é que é o seu orçamento familiar? Você não tem que trabalhar com uma lógica de eu tenho X em média mensalmente, não é assim que a gente trabalha? Se o patrão atrasar o pagamento, como é que a gente fica? A gente fica em situação delicada, não fica? Fica em situação difícil? Uma família enxerga a fidelidade do seu patrão quando ela recebe aquilo regularmente, é ou não é verdade? Então, quando nós falamos sobre generosidade, a generosidade ela fala sobre o desprendimento quanto ao dar, na regularidade do dar e na fidelidade quando as coisas saem do controle. Agora, nós não somos insensíveis a isso, tudo bem, irmãos? Quando eu digo fidelidade quando as coisas saem do controle, é porque há coisas que a gente se complicou, né? Não foi quando fiquei aí, comprei um produto para revender e não revendi o produto. Aí não dependeu de você, não foi uma coisa, um problema talvez circunstancial, alguém que plantou e choveu, teve perda de colheitas. Mas quando nós estamos falando sobre o desprendimento e a regularidade, pelo menos esses dois elementos, são os que revelam a fidelidade do nosso coração.
e a nossa compreensão de família. E isso vai trazer benefícios em que níveis, irmãos? Pensa agora, por favor, em igreja local e o que vocês já foram abordados por mim, alguns de vocês, individualmente. Pastor, tem alguma situação, alguma demanda assim e tal? Irmão, tem. A gente não vai ficar falando. Tem. Faz isso aqui então. Tudo bem? Então, quando a gente é generoso e constante, a gente mantém a família em constante crescimento. Consigo me expressar com clareza aqui, irmãos? A gente mantém as coisas funcionando. E por fim, para finalizar essa série de mensagens, eu quero te encorajar a 3 outros pontos ali no final, na última página. Quero te encorajar, primeiro, feche o círculo. O que é fechar o círculo? A sua receita, a sua arrecadação, ela precisa ser maior do que dízimos e ofertas. Eu vou usar a palavra dízimo, tudo bem, gente? Nós vamos usar aqui na nossa igreja local a palavra dízimo. Só que no nosso entendimento, nós vamos não tratar como uma lei, mas vamos tratar como um ponto de partida para a generosidade. Amém, gente? Pastor, mas você então se acredita na história dos 10%? Sim, como um ponto de partida para a generosidade. Entende a ideia ou não, irmãos? Ah, mas eu não, irmão, não vou ficar na sua orelha. Tudo bem? Não vou ficar na sua orelha, mas eu vou ensinar dessa forma aqui. É a luz que nós temos, é a revelação que temos, é o entendimento que temos. Amém? E aos nossos olhos, quando você recebe os seus recursos, nós devemos observar uma parte para sermos generosos, dízimos e ofertas, as nossas despesas e investimentos ou reservas. Então, fechar o círculo é, gente, onde eu posso cortar os gastos aqui? Tudo bem? O que eu vou ter que ajustar? E às vezes a gente tem que ajustar. Isso faz parte, gente. Amém? Normal. Encarar as dívidas. Gente, aqui eu preciso dar um testemunho breve, assim, tenha paciência comigo, só mais uns minutinhos. Eu tinha muita dificuldade. Eu fiquei 90 dias sem receber salário. Há quase 20 anos atrás, numa empresa que eu trabalhei. Eu trabalhava em 2 empresas na época, em 2 escolas. Uma delas era 70% da minha renda e a outra 30% da renda. A que pagava 70% ficou 3 meses sem me pagar. Eu atrasei aluguel, eu atraguei prestação de imóveis, que a gente tinha saído de Vitória, tinha mudado para São Mateus, tinha montado um apartamento em São Mateus. Tudo bem? Atrasei a loja de imóveis na época dos carnezinhos, lembra? Dos carnezinhos, né? E aí eu atrasei tudo, a dívida ficou assim, meu Deus do céu. E eu tinha medo, gente, medo, vergonha de resolver essas questões. E um dia Deus usou essa mulher aqui, Deus usou a Elinete. Ela virou para mim e falou assim, eu casei com um homem, não casei com um moleque. A verdade às vezes vem dura, mas a gente tem que ouvir que é verdade, né? É ou não é? Vai lá e resolve esse troço. Irmãos, eu tive que ir na loja, explicar atrás de pagamento, tal. Gente, encare as suas dívidas de frente. Você pode não ter a solução, mas você tem a verdade para dizer para quem você está devendo. Isso é importante. Amém, gente? Até quando a gente falha, houve momentos em que, olha, eu falhei, eu não devia ter feito isso, e fiz, e agora eu tenho que marcar. Até nessa verdade, Deus pode agir e abrir portas. Já aconteceu isso muitas vezes na nossa vida, a gente não pode negar que Erramos brabo. batalha constante na vida da gente. Essa coisa de desproteger a reputação e deixar o caráter vir à tona. Muito bom. Difícil de fazer. Então, Deus trabalha com a verdade. Então, era muito difícil para a gente enfrentar isso. Mas quando a gente começou a fazê-lo de forma o Senhor foi nos levando a
E a última expressão aqui, irmãos, é ser um eunuco financeiro. Você sabe o que é o eunuco ou não? Você sabe o que é o eunuco ou não, gente? O eunuco, gente, é um cabra que você pegou o cara, só de pensar chega da gastura, né? E arrancaram-lhe as gônadas, arrancaram-lhe os testículos. E aí ele é infértil e ele também tem ali uma baixíssima produção de testosterona, então ele não vai ter impulso algum. Então ele consegue, por exemplo, por que eram os eunucos que cuidavam das mulheres dos seus senhores? Porque ele conseguiria cuidar da mulher do seu senhor, sem ser atraído por ela. Faz sentido, gente? Então o que é nessa percepção ser um eunuco financeiro? É como um mordomo, ser capaz de lidar com recursos sem ser atraído pela riqueza. Ser um eunuco financeiro. Faz sentido, irmãos? Quero trazer, para a gente, de fato, encerrar aqui agora, uma compreensão. E agora, trazer isso como